galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, Realidade Brasileira. É isso aí, galerinha. A prova mais Enem dos concursos, um projeto do Estado do Maranhão. Então, galerinha, você que ainda não acredito, eu não quero nem acreditar que você ainda não baixou seu materialzinho com esse QR Code bem aqui, ó. Com esse QR Code bem aqui, é impossível você ainda não ter baixado, mas sempre a gente sabe, né, algum imprevisto, você vem pra cá, acesse o nosso link, baixe lá o material, resolva as nossas questãozinhas, tá tudo bonitinho, tudo organizado, gabarito, tá tudo massa. Não pode nem melhorar muito não, viu? Porque se melhorar estraga demais, mas tá tudo ok, beleza? Então vamos àquilo que nos interessa, vamos à nossa aulinha, show de bola, tranquilo. E professor, qual é o tema hoje da nossa realidade brasileira? Bem, galera, todos nós, professores do projeto, escolhemos tudo assim com maior cautela e com maior riqueza de detalhes. Porque a gente sabe perfeitamente aquilo que os concursos gostam de abordar, independentemente da banca. Mas, professor, tem banca que é difícil. Aqui com a gente não. Aqui a gente fecha a banca. Não tem dessa não. Pode vir qualquer banca que a gente vai fechar essa prova, beleza? Então vamos para cá, venha comigo, show de bola. Segregação socioespacial é um dos temas muito abordado nos concursos. Todas as vezes que vem atualidades, né, no contexto geral, mas quando ele joga para a atualidade brasileira ou realidade brasileira, nenê, isso aqui tá na lata. Tá na lata. Mas assim, a gente ouve muito falar em certos tópicos e nós não sabemos o que é. Lembre-se lá de infraestrutura, que logo no início coloquei lá aquele conceito bem legal, fragmentei, deixei tudo organizado, ó. Só o filezinho para você, a mesma coisa aqui. Aí você se depara segregação socioespacial. Né? Duas palavrinhas aí bem juntinhas. Mas o que é? O que vem a ser? Você já parou para imaginar quais são os grandes problemas vivenciados por essa segregação socioespacial? Ainda mais, né, se tratando de Brasil, que é algo histórico, a gente acaba hoje vivenciando muitas problemáticas relacionadas a essa segregação espacial, justamente por uma questão histórica, uma herança na qual nós herdamos. Mas vamos lá, vamos ficar bem tranquilos, vamos aqui analisar de forma bem show. Porque aqui, a gente acerta a questão. Aqui não tem como errar, de forma nenhuma. Então o que é segregação? Divisão, fragmentação. Região, um espaço geográfico, conforme a classe social da população que nela habita. Então, assim, essa primeira afirmativa, ela ficou bem legal. Então, ele está dizendo o seguinte, que é uma fragmentação, uma divisão de um determinado espaço por uma população de determinada renda financeira. Essa é a expressão que facilita o nosso entendimento. Vamos aqui pela lógica? Quem é rico mora em área nobre. Quem é pobre não mora em área nobre. É uma coisa bem básica. Mas não significa que eu não possa melhorar. E aí, quando ele diz que essa separação abrange outros aspectos, transportes, educação, saúde e emprego. A gente sabe que a maior parte da população brasileira depende da saúde pública. A maior parte da população brasileira depende da educação pública. Vamos aqui ser mais amplo. A maior parte da população brasileira necessita das prestações de serviços do poder público. Graças a Deus nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. Mas professor, o SUS tem problemas, mas também tem soluções. Ok? Então, isso é segregação espacial. Então, o conceito de segregação espacial, ele é bem simples, ele é bem tranquilo e que facilita todo o nosso entendimento.
E aí, devido ao aumento da urbanização no Brasil, a população ela foi crescendo. Lembra-se que nós já abordamos essa questão de urbanização, crescimento populacional. O último censo do Brasil, só relembrando a vocês, a população brasileira tem mais de 200 milhões de habitantes. Em 2010, nós tínhamos aí 190 milhões de habitantes. Então, à medida que a população vai crescendo, lógico e evidentemente que há necessidade de mais recursos, de mais verbas para melhorar, até para diminuir os impactos desse processo de segregação socioespacial. Gradativamente nos centros e das cidades, e com isso, diferenciando as classes sociais por regiões. Aí ele vai dizer o seguinte, com a especulação imobiliária, ou seja, com a valorização, nesse caso, de áreas que outrora não tinha muito valor e que agora passa a ter, e quando essas áreas passam a ter essa valorização? Quando se tem uma melhoria na infraestrutura. Existe aquela historiazinha que uma casa, né, aonde? Lá naquela rua, com asfalto e sem asfalto. Sem asfalto não vale praticamente nada. Com asfalto vale tudo. A pessoa, mas a casa é pequenininha, não tem nadinha, mas vale tudo. É assim. À medida que tu tem a melhoria estrutural daquela região, daquela área, isso vai ocasionando o quê? Uma valorização. E como isso acaba ocasionando uma valorização, nós teremos um aumento dessa especulação. Os indivíduos mais pobres são levados a escolher locais mais o quê? Afastados das regiões nobres. É o que, tecnicamente, permita-me aqui utilizar essa expressão, não gosto muito, pelo fato de ser muito técnico, força centrífuga urbana. Ok? Porque a gente, quando fala de força centrífuga, a gente fala automaticamente de física, né? Mas aqui é no aspecto geográfico. Ou seja, essa área aqui que passa por uma questão estrutural, passa a ser o quê? Uma valorização. Então, como passa a ter uma valorização, o padrão de vida passa a ser modificado. Por quê? Porque nós teremos um custo mais elevado. Então, a classe menos favorecida, que não possui aquela condição, ela, de uma forma forçada, ela vai ter que sair. Porque agora está chegando quem tem o dinheiro. Existe até uma expressão, a elitização daquela área. E aí, formando assim as divisões geográficas. Lembra-se que eu já falei para vocês? Olha, quem está morando na favela não mora porque quer. Né? A pessoa está ali em uma habitação insegura, ela não está porque quer. Ela não está ali ocupando áreas irregulares, não é porque ela quer. É por uma questão bem básica, uma necessidade. E aí nós temos também como esse fenômeno ocorreu nas cidades do Brasil. As grandes metrópoles, e lembre-se que metrópole é um título dado às cidades que acabam superando 1 milhão de habitantes. São divididas entre centro e periferia. As áreas centrais são caracterizadas por possuírem mais investimento, infraestrutura, né? E oportunidades de emprego. Talvez, vamos passear, vamos aqui pegar São Luís. Nós estamos aqui, viu, galerinha? Você que está nos acompanhando aí de outro estado, gravação aqui em St. Louis, a cidade do amor. Coraçãozinho para você. Então, o que acontece? Em São Luís, nós temos bairros nobres. E esses bairros se tornaram assim pela questão estrutural. Então, tu tem mais investimentos, tu tem maior circulação financeira, tu tem mais oportunidades, né? Entre outros benefícios. Já a periferia, os bairros mais distantes dos centros, que de uma certa forma acabam padecendo por questões estruturais, por questões também de investimentos, é uma população de baixa renda, com investimentos escassos, e se deslocam para o centro em busca de quê? De trabalho. É até um movimento diário, que dentro das questões migratórias, né, enquanto classificação, a gente denomina de movimento pendular. Aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou seja, o cidadão sai lá do seu bairrozinho periférico e vai para o centro, justamente trabalhar e depois retorna.
é possível perceber um aumento significativo da construção de condomínios fechados. Por que se constrói condomínios fechados? Vários fatores, mas um dos principais é simples. Eu estou tendo uma insegurança, estou indo para um condomínio fechado à procura de segurança. Ah, professor, mas eu vou lá para me divertir. Tem a área de lazer. Isso é só na primeira instância. Aqui, quem mora em condomínio fechado sabe o que eu estou falando. Você nem se relaciona. Você está aqui, seu vizinho, você nem olha lá, sabe quando. Mas porque você está ali por uma questão de quê? De segurança. E aí ampliando ainda mais a exclusão social. Aí você vai dizer, mas por que amplia mais essa exclusão social? Porque não é qualquer pessoa que mora em um condomínio fechado. Vejam só a questão da especulação imobiliária. Vejam só a questão da elitização. A questão habitacional, ela não é algo barato, a gente sabe disso. Por mais, e aí nós temos que aplaudir, né, o PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento, em anos anteriores, o projeto Minha Casa e Minha Vida. Senhores, o projeto Minha Casa e Minha Vida, que um projeto sensacional de habitação, uma das finalidades é justamente diminuir essa disparidade. E realmente, senhores, vejam só, quantos e quantos brasileiros não possuem a sua casa digna. Eu não digo nem a questão da casa própria, eu digo da dignidade, da segurança em estar em uma residência. E o PAC, com a Minha Casa e Minha Vida, proporcionou isso para os brasileiros. Você diga de passagem, um projeto que está retornando, né, com grandes investimentos do governo federal. E aí é um fator interessante, porque quando o governo, acaba investindo nesse tipo de projeto, isso gera muito emprego. É igual quando nós temos a ampliação da nossa malha viária, quando nós temos a ampliação das nossas rodovias. Vai necessitar de mão de obra. E se necessita de mão de obra, gera emprego. Isso é muito bom. Então, a construção civil, aqui, como um exemplo, que nós estamos aqui trabalhando dentro dessa questão da segregação espacial, ela gera emprego. Então pense, e o projeto habitacional, né, não só na esfera federal, mas também estadual, e não porque municipal, isso diminui essa disparidade que nós temos dentro dessa segregação. E aqui um corticinho de leve, bem antigo, uma imagem antiga, né? A gente pode perceber que aqui estrutura não tem nada, né? Que é um cortiço do início do século, do início do século XX, né, perdoe-me, no Rio de Janeiro, uma embalagem, né, de Augusto Malta. Então aqui é um cortiço que, mais adiante, vai ganhar outras expressões. O Brasil atualmente possui 10 milhões de pessoas vivendo em área de risco. O que é uma área de risco? Isso depende muito. Mas vamos aqui pegar aquilo que mais nós temos conhecimento. Quando a gente pega Rio de Janeiro, São Paulo, em que as pessoas, por uma falta de recurso financeiro, não ter condições de morar, residir em um ambiente bem seguro, acaba ocupando áreas íngremes, com declividades, e que, devido ao solo não ser muito compactado e o terreno ser íngreme, quando se tem esse período chuvoso, né, e se gera um alerta pela Defesa Civil com o perigo de deslizamentos. Então vejam só, 10 milhões, ok? Muitas pessoas morando em áreas de risco, sendo que a maioria está na região o quê? Sudeste. A gente acompanha muito o estado de Minas Gerais,
A gente acompanha a questão de São Paulo, né, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, que é algo bem comum, né, todos os anos, nesse período chuvoso, a gente acaba acompanhando através das redes sociais, através também do serviço de telecomunicações, que são os jornais da vida, os deslizamentos, né? É uma área de risco, sendo que a maioria está localizada nessa região. No começo do ano foram observados diversos casos de desabamentos ou deslizamentos de encostas, de terras, né, pelo fato dessas pessoas estarem ali alocadas nesta área de risco. A segregação espacial não só afeta a mobilidade das grandes cidades, vejam só, mas também, nesse caso, aumenta o risco de morte de milhares de quê? De pessoas. Então, nós temos aqui esse ponto em relação a esse processo de segregação. Olha que imagem. Chocante, né? Uma área de risco, essa cratera. Aqui automaticamente associa como uma periferia, uma favela, né? Vejam só, vamos voltar aqui rapidamente, para que você possa ter 10 milhões. Com certeza, lógico, óbvio, né? Desses 10 milhões, aqui a concentração ela está bem significativa. Então, o que acontece? Se é uma área de risco, você pode perceber que tu tem uma área de declividade, né? O terreno ele é íngreme, tu tem pouca cobertura vegetal, o que favorece bastante, porque com a retirada dessa cobertura vegetal, o solo ele fica mais exposto aos fatores intempéricos. E aí, como ele fica mais exposto aos fatores intempéricos, principalmente no período de chuva, né, em que aqui tu não tem muitas camadas do solo, porque é íngreme, possui essa declividade, então o solo ele fica encharcado, ele fica frágil e ele acaba cedendo, ele acaba deslizando, criando-se uma cratera. Essa cratera aqui, dentro de pedologia, né, que é os estudos do solo, a gente chama de vossoroca. Mas na região sudeste, eles não utilizam muito vossoroca, eles utilizam a expressão bossoroca. Ok? Então está aqui uma imagem, né, retirada da cobertura vegetal, o solo fica mais exposto aos fatores intempéricos, e aí imagine só, lá vem a água da chuva, entra em contato com esse solo, o solo vai, certo, absorvendo, ficando fofo e desliza. E aí o resultado, infelizmente, nós sabemos, ok? Que é muito triste. E, portanto, é possível perceber que sem a devida fiscalização e garantia de moradias populares, o problema da segregação socioespacial irá aumentar ainda mais. E aí a gente volta, né? Quando o governo, o seu excelente projeto Minha Casa Minha Vida, fruto do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, era justamente com essa finalidade, para diminuir essa disparidade socioambiental, colocando em risco a vida de diversas o quê? Pessoas. Beleza, galerinha? Show de bola, sensacional. Tranquilos? Bem, galera, nós estamos aqui, ok? O projeto do nosso estadozão tá sensacional, tá bombando, tá tudo tranquilo. Então, aprova mais Enem dos concursos. Fique tranquilo, porque nós, Governo do Maranhão, iremos te aprovar. Até a próxima.